Olá pessoal, então vamos lá continuar com o rolamento, mas agora a gente vai analisar a questão da energia cinética e as forças nesse rolamento, ok? Então imagina aqui, ó, um referencial XY aqui, né, um referencial um ponto O. Então a gente vai ter aqui agora não vai ser mais pontual, a gente vai ter um corpo rígido, onde ele é formado por N partículas. Aí pega uma partículazinha aqui, ó, de MI, e a gente toma alguns posicionamentos em relação a ela, tipo RI, é a posição da partícula em relação ao ponto O. Aí toma o centro de massa da figura, que eu, enfim, falei que é aqui. Aí você vai ter um RCM aqui e um Rzinho I aqui, que é justamente a posição da partícula em relação ao centro de massa, tá? Se a gente olhar vetorialmente isso aqui, a gente vai ver que o Rzão I é justamente o R do centro de massa mais o Rzinho I, né? Aqui foi determinado. Se a gente derivar essa função em relação ao tempo, né? Um d Rzão I dt, que vai ser igual a um d Rzão do centro de massa dt mais um drzinho i dt, a gente vai chegar nas funções, né? Então, V vai ser igual a VCM mais VI, né? Vetorialmente falando, ok? Beleza, se a gente pegar a energia cinética, que é o somatório de todas as energias cinéticas aqui, ó, das partículas, então é meio do somatório de MI e VI ao quadrado, imaginando todas as partículas, e como eu determinei, né, que as partículas agora eu vou colocar elas em relação à velocidade do centro de massa e à velocidade I, que é a velocidade em relação ao centro de massa, eu vou substituir esse V, então, ele vai ficar VCM mais VI ao quadrado. Aí vou fazer aqui, né, a gente tem um produto notável, enfim, abre o produto notável aqui, vai dar V do centro de massa ao quadrado, VI quadrado, mais 2 vezes VCM VI. E aí, claro, somatório, vou fazer a distributiva do somatório, vou chegar nisso, ó, meio, somatório MI VCM quadrado, mais somatório de MI VI quadrado, mais 2 vezes, 2 constante, né, fica aqui fora, somatório de MI VCM VI. Agora vamos olhar, ó, aqui primeiro, né, como a velocidade de centro de massa ela é constante, ela sai, né? Então, ela saindo aqui, você vai ter só o somatório de MI, que é o Mzão, que é a massa do corpo rígido como um todo, tá? Então, você vai ficar com essa primeira parte como sendo meio de Mzão, que é a massa total, vezes a velocidade de centro de massa ao quadrado, beleza? A segunda parte, ó, ela continua aqui, né? Peguei só o meio, joguei aqui para dentro na distributiva, vai ficar meio do somatório MVI. Bom, depois a gente vai fazer uma análise desse trecho, do que ele significa. E a parte 2 aqui, você vai ter a velocidade de centro de massa que é constante, né? Você vai ter esse 2 aqui que vai cancelar com esse meio, então ele vai ficar aqui só VCM, somatório de MI e VI. Aí primeiro vamos olhar essa parte, né? Quem é esse somatório de MI e VI aqui? Ó? Somatório de MI e VI, né? Se a gente pegar lá o VI agora, ó, que é esse cara aqui, ele vai ser esse V menos o V do centro de massa, tá? Então, assim, é um Vzão I, né? Aqui, como eu coloquei aqui. Um Vzão I mesmo o V do centro de massa. Beleza. Esse somatório, né? Aí, eu posso pegar e fazer uma distributiva nele e você vai chegar nesse condicionamento aqui, tal. O somatório de VI, cadê? Eu cortei alguma coisa aqui? Não. Deu MIVI, tá certo, né? Que esse cara é importante, né? Se eu faço só a distributiva do somatório nele, MIVI, né? No caso seria Vzão I aqui, eu acabei colocando Vzinho I, mas é Vzão, tá? Nesse condicionamento, dá até para trocar aqui. Não, depois eu vejo, mas enfim, é o mesmo VI aqui. Aí nessa parcela eu faço isso, ó, eu multiplico por M em cima, Mzão, que é a massa total, divido por Mzão. Aí esse menos, né, MI, V do centro de massa, a gente já viu isso aqui em cima, então o V do centro de massa é constante, o somatório de MI vai ser a massa, né, que esse termo vai virar isso, ó, Mzão, V do centro de massa. Esse cara, quando eu fiz essa multiplicação, lá de trás, quando a gente estudava centro de massa, a gente verificava que ele era justamente o centro de massa do sistema, né? Quando você pegava aqui o somatório de MI e VI sobre Mzão, me dava a velocidade do centro de massa, tá? Então eu vou ter de novo esse termo, velocidade do centro de massa vezes esse Mzão que sobrou, que vai me dar o quê? M, velocidade do centro de massa, menos M, velocidade do centro de massa, vai dar zero, tá? Importante, então esse termo aqui, ó, ele acaba zerando aqui para nós, tá? Analisando só esse carinha azul aqui agora, a gente vai ter o quê? Ó?
meio de mv quadrado do centro de massa, beleza, ele continua lá na mesma situação. E o nosso somatório, agora o VI aqui, como se trata de um rolamento, eu vou fazer a substituição, né? O V vai ser ômega R, então você vai ficar com o somatório de MI ômega quadrado RI. Esse ômega quadrado ele é constante, ele sai fora aqui nesse condicionamento, né? Aí você vai ficar com somatório de MI RI, né? Quem era o somatório de MI RI que a gente viu uma das últimas aulas aí? Era justamente o nosso ICM, né? Que era o momento de inércia da partícula. Então, fazendo substituição no final das contas, né? Assumindo esse termo zero, ou seja, só sobra essa parte azul, fazendo as transposições corretas aqui, você chega nisso, ou seja, o K, que é a nossa energia cinética, ela é meio de emissão Vzão do centro de massa ao quadrado, que vai ser a translação do centro de massa, mais meio de ICM ômega quadrado, que é a rotação do centro de massa. Então você tem as duas parcelas de energia de translação e energia de rotação aqui, beleza? Ok, então a gente tendo isso, né, se a gente considerar aí o caso particular de rolamento sem deslizamento, onde a gente fala que a velocidade do centro de massa é tipo ômega R, e se você quiser, por exemplo, aqui nesse caso, substituir o ômega, né, isolando o ômega aqui, vai ser V por R, aí você eleva ao quadrado, você vai chegar nessa expressão em função só de V, ou então o contrário, né, se você quiser trabalhar só em função de ômega, você troca esse V aqui por ômega R, aí você vai chegar a ômega quadrado R quadrado, mas isso se você quiser trabalhar só em função de ômega. Isso vai depender do que for pedido no problema, beleza? Ok, vamos começar então a analisar as forças. Aí eu peguei aqui um monociclo, né, pela facilidade de ser uma roda só. E aqui primeiro uma análise da questão vetorial, como é que vai ficar isso? Olha só, a gente já sabe que o ponto aqui, né, aqui embaixo, num giro, né, num rolamento, sem deslizamento, a velocidade aqui é zero, né? Então, se não houver deslizamento, o ponto de contato com o chão estará instantaneamente em repouso, né? É uma situação instantânea, gente, tá? Se você tirar uma foto daquele momento, como a gente viu aquela foto lá atrás, ele vai estar zerada a velocidade ali. Ok, agora é o seguinte, o movimento aqui, você vê que a aceleração do centro de massa, ela está vindo para cá, então quer dizer que o monociclo está se movendo para a direita e aqui para a esquerda. Aí você fala, puxa, o FAT não é para trás? Aqui, ó, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque a roda empurra o chão, por sua vez, por ação e reação, o chão empurra a roda. Então, isso é a força de atrito que atua na roda nesse momento, tá? Porque a gente vai ver que vai ter um torque aqui aplicado. Beleza. Se esse FAT está para frente, ele gera um torque nesse sentido aqui, né? Se você pegar a regra da mão direita, você vai, enfim, apontar aqui no sentido de T, vai fechar os seus dedos da mão, né? O sentido de FAT aqui, fechar os seus dedos da mão, você vai ver que o torque vai dar para esse lado. Agora, internamente, você tem os pedais, estão sendo aplicadas as forças aqui, né? Uma força para cá, outra para cá, vai fazer esse negócio girar assim. Que por sua vez vai gerar um torque, e o torque do pedal vai ser nesse sentido. E a gente sabe, né, por uma questão de lógica, como o objeto está andando para esse lado e a roda está girando para esse lado, o torque resultante tem que ser necessariamente aqui, né? Ou seja, esse torque mais esse torque vai dar esse torque aqui. A mesma análise é feita para o movimento contrário. O FAT vai estar ao contrário, vai gerar um torque para esse lado. O torque do pedal, por sua vez, vai dar um torque assim, e o torque resultante vai ser dessa forma, porque ele está girando mesmo para esse lado, tá? Beleza. Aí olha só, olhando, né, ponto a ponto que você tem, né, se você tem uma aceleração do centro de massa desse tipo, você tem uma força de atrito aqui. Se a sua aceleração do centro de massa é zero, você vai ter uma velocidade do centro de massa constante, portanto, você não tem força aplicada, né, nessa direção, nesse sentido. Então, o FAT aqui é zero nesse momento. E no movimento contrário, o FAT vai estar ao contrário, com a aceleração do centro de massa ao contrário, ok? Como aqui nesse ponto, né, como não há deslizamento, a gente diz que o FAT nesse momento ele é estático, tá? Agora é assim, então eu vou calcular ele como sendo níveis anormal? Não, vai depender do tipo de problema, e ele não é tão simplório assim, porque aquele FAT níveis normal, a gente fala que é um instante, né, a iminência do movimento.
algo que está parado, que vai entrar em movimento, que está sendo mantido por uma força de atrito, ok? E aí a gente fala que é m vezes normal. Aqui não, aqui você vai ter um movimento, ó, ele está se movimentando, está acelerando e esse FAT existe. Esse FAT vai depender exclusivamente dessa aceleração aqui. A gente vai ver isso mais para frente. E aqui, né? Como é que faz contas com isso, né? Então a gente pega o exemplo clássico aqui de um rolamento a partir de um plano inclinado de θ aqui, onde a gente tem as forças clássicas aqui, né? Ó, o peso, tem a normal, você fala, mas esse FAT, o FAT não era para frente? Não. Ó, cada situação é uma situação, você tem que analisar ela adequadamente. Ali a gente sabe que nessa parte aqui a roda empurra nesse ponto o chão e o chão empurra isso por ação e reação. Aqui, por sua vez, o que está acontecendo? Como esse negócio vai girar, né, um rolamento aqui sem deslizamento, que a gente vai considerar, então é o seguinte, eu preciso ver a questão do torque, né? Aí você fala, pô, mas o anormal e o peso não podem gerar o torque? Não, não podem em relação ao centro de massa, por quê? Porque a força aplicada no centro de massa, no ponto de giro, ela não realiza torque. Então, ó, tanto o peso quanto a normal estão sendo aplicados exatamente aqui, ó, no centro de massa, estão passando pelo centro de massa do sistema. Quando passa em cima, o torque é zero. Então, por sua vez, eu tenho só, como ele gira dessa forma, esse FAT precisa estar nesse sentido, para ele poder gerar o torque que vai fazer esse negócio descer aqui. Tá? Então, beleza, definido isso, a gente vai fazer a translação como a gente vinha fazendo lá. Ó. A translação, né, considerando esse eixo X aqui assim, ó, na direção da inclinação, a gente vai ter a massa total vezes a aceleração, que vai ser igual a mg seno θ, que é a componente, né, nesse eixo aqui do peso, né, a normal não tem componente porque ele está a 90 graus, menos o FAT, que está lá atrás. A gente chega na equação 1 aqui. Se a gente for olhar a rotação, a gente viu lá que o torque resultante, né, é igual ao nosso momento de inércia vezes alfa, que é a nossa aceleração, né? E aí lembrando, né, que a relação aqui, ó, é ACM igual a R alfa, quando não desliza, né? A gente vai fazer essa troca posteriormente, e a gente viu que o torque resultante vai ser o torque das três forças somadas, e a gente viu que tanto o peso quanto a normal é zero, logo o torque resultante é só o torque de FAT. Então, o torque resultante sendo o torque de FAT, ele vai ser do tipo FAT vezes o raio, que é justamente a distância da força até o centro de giro, né? E esse cara, substituindo aqui, vai dar o nosso momento de inércia vezes alfa aqui. Isolando aqui, tá? O alfa, você vai ficar com ACM por R, então faça a substituição aqui, eu vou ter que FAT R igual a ICM ACM sobre R. Tem a equação 2. Aí é o seguinte, eu vou substituir, fazer o 2 em 1, mas antes eu vou pegar esse R e jogar ele para cá, vai ficar um R quadrado, tá? Então eu vou pegar aquela função, vai ser massa vezes ACM, igual a mg seno θ menos o ICM ACM sobre R quadrado. Então eu tenho agora uma função aqui, né? Com tudo que eu quero mexer. Aí eu vou fazer o quê? A minha ideia é isolar a aceleração do centro de massa, né? É isso que eu quero descobrir, afinal, como é que é a aceleração e como é que é o FAT. Então é o seguinte, pega esse termo que tem para cá, joga para cá, ele vai somando, né? Vou tirar em evidência quem aqui, ó? Massa vezes aceleração do centro de massa. Vou tirar ele em evidência, então tiro aqui e sobra 1. Quando eu tiro massa vezes aceleração do centro de massa aqui, ó, sobra um m aqui embaixo, então ele vem para cá. Saindo em evidência, eu posso cancelar as massas, ó. Cancelo as massas, pego esse termo todo e passo ele para o denominador do outro lado. Então, eu chego à finalização, que é a aceleração do centro de massa do tipo G seno θ sobre 1 mais ICM sobre mr quadrado. Se a gente fizer agora, pegar esse ACM e jogar ele aqui, ó, e isolar esse FAT, a gente vai chegar nessa expressão de FAT, que é mg seno θ sobre 1 mais mr quadrado sobre ICM. Né? Você vê que aqui o termo ele inverte, né? Mas é interessante, né, nesse ponto, quando você pega aqui a força, né, no caso a aceleração, para o plano inclinado, a gente chegava lá que ela era G seno θ, e de fato é, né? Porque se a gente considerar agora que esse corpo está concentrado no centro de massa, ou seja, eu vou desprezar aqui o momento de inércia, porque eu não vou ter um corpo rígido, vou ter um ponto. Então esse cara que vai para zero, zerou esse cara, virou 1 aqui embaixo, fica que A é igual a G seno θ, como era a expressão que a gente via lá atrás. Tá? Beleza. Um exemplo aqui, o ioiô,
É bem clássico esse exemplo. Agora ali é o plano inclinado, agora aqui é o seguinte, né? A movimentação está ocorrendo a 90 graus aqui, então você tem um eixo vertical. E a gente toma as mesmas situações, né? Você tem um objeto aí de massa m, um momento de inércia, você tem para os dois lados, enfim, a translação ocorre de massa vezes a aceleração do centro de massa, vai ser do tipo mg menos t, né? Essa é a equação de translação. Quando a gente vai para a rotação, a gente tem aí o torque resultante igual a ICM alfa, da mesma situação, lembra lá o alfa relacionado com a aceleração, né? Vamos fazer a troca aqui. O torque resultante, ó, no ponto de giro, o mg atua nele, então ele não gera torque, torque é zero, o torque resultante vai ser só da tração, tração vezes R0. Então, ó, substituindo, o ICM alfa é tração R0, tá? Então, ICM vai ser ACM sobre R0, tração R0, jogo R0 para cá, vai ficar R0 quadrado, mas vai ter essa expressão de tração aqui, ó. Tração vai ser o ICM, ACM sobre R0 quadrado. Pega esse cara, substitui aqui, ó. Aí você tem essa expressão, aí de novo vamos isolar o ACM, então pega esse termo, joga para o outro lado, ele vai somando. Aí vamos tirar em evidência de novo, massa vezes a aceleração do centro de massa em evidência. Aí vai aparecer um Mzão aqui, ó, apareceu. Aí cancelam-se as massas, esse cara todo desce e vai para o denominador lá. E eu vou chegar aqui a CM é do tipo G1 mais ICM-MR0 quadrado. E o T, né, na hora que substitui esse cara aqui, você chega nesse termo aqui. É interessante, né? Você fala, poxa, então cada caso é um caso. Sim, cada caso é um caso, mas olha só, né? Se você considerar lá, a expressão é a mesma. Se você colocar seno de θ aqui, o nosso θ vai ser π sobre 2, né? Por quê? Porque se contando aqui, né, o giro a partir daqui é o zero, então você vai estar aqui na vertical π sobre 2. Então, você tem justamente aí o seno de π sobre 2, que é 1. Então vai ser g sobre 1 sobre mais ICM sobre mr quadrado aqui. Beleza? Legal. Agora é o seguinte, quando tem deslizamento, né? Porque até então a gente está focando no rolamento sem deslizamento. Mas assim, no dia a dia o que acontece? As coisas rolam, se deslizar, sim, rolam, mas na maioria das vezes também ocorrem os deslizamentos, né, principalmente no movimento inicial. Então eu peguei um exercício aqui do Halley, a gente fazer e demonstrar como é que é essa lance da cinemática juntamente com as forças aí, tá? Então, olha só, um jogador de boliche arremessa uma bola de raio 11 centímetros, ou seja, 0,11 metros, né, ao longo de uma pista. A bola, aqui, ela desliza na pista com velocidade inicial 8,5 metros por segundo e velocidade angular inicial 0, né, ou seja, ela não rola no início. O coeficiente de atrito cinético entre a bola e a pista é 0,21. A força de atrito cinético K, que age sobre a bola, produz uma aceleração linear e uma aceleração angular, tá? Porque ela vai, em algum momento, ela começa a girar, né? E o giro inicial dela é zero, aqui, ó, a velocidade angular inicial é zero. E quando a velocidade VCM diminui o suficiente e a velocidade angular ômega aumenta o suficiente, a bola para de deslizar e passa a rolar suavemente. Tá? É isso mais ou menos que acontece mesmo quando você está jogando boliche. Quando você joga, durante o início, ele desliza, ele rola junto. Mas assim, há um rolamento com deslizamento nesse momento. Né? Mas quando a velocidade, né, no caso a velocidade do centro de massa diminui, que é natural por conta do atrito, e a velocidade de rolagem, né, no caso de giro, aumenta, a esse ponto em que ela passa a rolar suavemente. Aí ele quer saber qual é o valor da velocidade do centro de massa em termos de ômega nesse instante, no instante que ela passa a rolar suavemente. Né? Aí ele fala, durante o deslizamento, qual é a aceleração linear? Depois, qual é a aceleração angular da bola no deslizamento, tá? Por quanto tempo a bola desliza? Depois, que distância a bola desliza? E qual é a velocidade linear da bola quando começa a rolar suavemente? Beleza. Primeiro ele quer, né, o item A, ele fala assim, qual é o valor da velocidade do centro de massa em termos de ômega nesse instante? Qual instante? Que ela passa a rolar suavemente. Bem, aqui é o seguinte, né? Se a gente pega justamente o ponto que ele quer para nós... Oxe, não liguei a mesinha. Então vamos lá. Mesinha ligada. Liguei. Aqui, pronto.
Se ele passa a rolar suavemente, então a gente passa a ter um rolamento sem deslizamento. A velocidade do centro de massa é do tipo que a gente já vinha falando diversas vezes, ômega r, tá? Então, item A está respondido bem sucintamente aqui. A parte B, ele fala aqui, ó, durante o deslizamento, qual é a aceleração linear? Beleza. Aqui a gente tem, né, a situação. A única força de contato aqui é essa força de atrito. Então, a gente vai ter aqui a nossa translação. Deixa eu botar aqui B. A translação, nesse momento, eu vou ter como força resultante, né? A gente sabe que a força resultante é a massa vezes a aceleração, correto? A força resultante a gente viu que é o Fat, né? Então isso aqui vai ser igual, né? Como eu estou considerando aqui para a direita, por conta do movimento. Então o Fat está contrário, então vai ser menos o Fat, beleza? Então, se eu fizer as substituições aqui, eu vou ter massa vezes aceleração, sendo igual a menos, aí vale, né, ó, mi g, né, m. Quem é Fat? É o coeficiente vezes a normal, né? A normal, no caso, igual ao peso, então é mg, mgm, enfim, tá aqui. Se eu cancelo esses caras, eu fico, né, com a aceleração sendo igual a menos mi g. Substituindo, né, que ele me deu os valores de mi e de g, o mi é 0,21, g a gente sabe que é 9,8, fazendo essa conta aqui vai dar 2,058 metros por segundo ao quadrado. Beleza? A gente resolve da forma normal, que era o deslizamento, é uma translação ali, né, que está ocorrendo. Beleza? Esse é o item B. O item C ele pediu o quê? O item C ele fala qual é a aceleração angular agora da bola. Beleza, então vamos lá. Partir para a aceleração angular. Na aceleração angular eu levo em consideração então a questão do torque, né? O nosso torque, que a gente sabe que é do tipo I-α, então eu tenho que lembrar disso. O torque realizado aqui é o torque realizado pelo Fat, é a única força que está atuando. Lembre-se que peso e normal, né? Se você, enfim, pensar na bolinha aqui, deslizando, a normal e o peso, elas estão atuando na direção do centro de massa, então elas não geram torque, mas o nosso Fat está, né? O Fat está gerando torque, então o torque resultante é o Fat, beleza? Então vamos considerar aqui o Fat, né? O torque vai ser o Fat vezes o raio da bola, né? Aí olha só, o I do centro de massa a gente pode considerar a bola como sendo uma esfera maciça, tá? Eu estou desprezando ali os furinhos, tá? Mas assim, por aproximação a gente pode considerar uma esfera maciça. O momento de inércia de uma esfera maciça, olhando lá na tabela, é do tipo de 2/5 mr², ok? Vezes o alfa. Então aqui a situação agora é isolar o alfa, né? O nosso alfa aqui, né, vai ser do tipo 5/2 vezes, né? Esse Fat é do tipo μgm, μmg, tanto faz, tá? Vezes o raio dividido por mr², certo? Enfim, fazendo as substituições corretas aí, né? Claro, você vai ver que, ó, esse cara aqui cancela com esse fulano aqui, esse cara cancela com esse fulano aqui, vai dar 5/2, né? De mi g sobre r. Então o nosso alfa vai estar sujeito a essas grandezas, né? Ao coeficiente de atrito, a aceleração da gravidade e o raio da bola.
Fazendo as substituições corretas, você vai chegar em 46,77. Aí lembra da unidade, ó, radianos por segundo ao quadrado, ok? Isso é o item C. Aí vamos lá para o item D. Cadê? O item D, ele fala por quanto tempo a bola desliza. Isso é interessante, ó, porque a gente tem que fazer uma análise aqui. Ó. Vou pegar um gráfico, tá? Aí eu vou fazer um gráfico do tipo inicialmente V. A gente viu que ele começa com a velocidade inicial, essa velocidade cai com o tempo. E aí, para colocar no mesmo gráfico, né, eu deveria fazer uma análise de ômega aqui, mas para colocar no mesmo gráfico, ele tem que ter a mesma dimensão. Então, eu posso fazer assim, ômega R, tá? Fazendo essa análise, o ômega começa no zero, então ele chega até um momento que os dois se igualam, né? Onde você tem lá que V igual a ômega R, a gente sabe, e a partir desse momento, ó, fica constante. Então eu vou ter aqui um T', que é justamente o T que ele está querendo, né? Que é o tempo que ela deslizou. Isso aqui ocorreu o deslizamento, e aqui é o deslizamento, é o rolamento sem deslizamento, tá? Onde veio igual a ômega R. Aqui. Beleza? Então, valem as equações cinemáticas da mesma forma que a gente conhece aí, tá? Sem problema nenhum. Então eu vou pegar aqui, ó, V é igual a V0 mais AT, né? A gente viu que o nosso A é menos μg, então eu posso fazer a substituição aqui se eu quiser, ó. Posso deixar V igual a V0, ele tem V0, vai dar um menos μgt. Então tem uma expressão aqui para velocidade. Se eu for pegar a angular, vale também, ó, ômega é ômega 0 mais alfa t. Aí o bom é que o ômega 0 aqui é 0, então eu vou chegar só numa relação de ômega, que é do tipo 5, né? Mi G sobre R, né? T, ok? 5 meios, né? Sendo do 2. Tá. Então, olha só, eu tenho essa relação. Aí é o seguinte, ó, se eu disser que o V é do tipo ômega R, eu posso fazer a relação, né? V é ômega R, eu posso pegar e relacionar essas duas condições aqui. Tá? Eu posso pegar, cadê? Deixa eu ver aqui. O V é esse ômega aqui, vezes o R. Então eu vou ter esse cara todo multiplicado, esse cara, pelo R, certo? Quanto é que isso vai dar? Tá? Vou pegar aqui, V vai ser o nosso V0 menos Mi. Opa. Mi. Peraí. Mi. Aí, pronto, funcionou. Mi GT igual, esse é o V, tá? O ômega, que é esse cara aqui, ó. 5 Mi GT sobre 2R, ômega R, né? Aí olha só, o R aqui já cancela, né? Ótimo. Aí eu vou isolar o V0 aqui, ó. Deixa eu passar uma linha aqui. Opa. Adoro quando a caneta começa a dar pepino. Opa, voltou. O vermelho voltou, quero preto. O vermelho. Oxi. Ah, voltou. Pronto, isola o V0, joga esse cara pra lá. Vai ser 5.000 GT sobre 2 mais mi GT, né? Aí veja, mi GT.
Isso aqui é 5 sobre 2, eu vou colocar 2 sobre 2, então vai dar que o meu V0 vai ser do tipo 7 sobre 2 μgt, certo? Ok. Se eu isolar o t, que é o que eu quero de fato, né? No condicionamento, lembra que por que eu tive que fazer essa consideração? Porque eu quero justamente esse ponto aqui, ó, onde o V é ômega R, né? Que é justamente o tempo. Então eu isolo o tempo aqui, né? Nosso tempo vai ficar exatamente 2V0, que eu tenho V0, tá? Dividido por 7μg. 7μg. Fazendo essa substituição, eu vou chegar num tempo de 1,18 segundos. Bom, ok, né? Então, na realidade, eu fiz o que? Usei as equações da cinemática básica, fiz as trocas adequadas que eu já tinha calculado aqui em cima, né? E usei a relação do ponto exato, que é V ômega R, fiz a igualdade, isolei o tempo na situação e cheguei no tempo do jeito, da forma que eu quis com os dados todos aí. Ok. Da mesma forma, né? Vamos ver o item E, vamos ver se dá para fazer para cá. Eu creio que sim. O E ele fala que distância a bola desliza. Aí, simples, tá? Você vai usar a equação normal, né? Como é um movimento com aceleração, ele vai estar do tipo assim, ó, V0t, né? No caso aqui t', porque é justamente parte do zero aqui vai até o t', que é o momento de deslizamento, 0t' menos meio daí da nossa aceleração, né? Que é μg, a menos aqui é mais, aí vai ficar menos por conta daquele menos lá, μg t quadrado, t' no caso. Né? Fazendo todas as substituições adequadas, vocês vão chegar em 8,6 metros, bom, até que ela comece a rolar suavemente. E por fim, ele quer saber a velocidade linear da bola quando ela começa a rolar suavemente. Aí, fácil, né? A gente já está de posse do tempo. Você vai ter o F aqui. Você vai usar a função normal, V0 mais AT. Aí aqui está fácil, porque você tem o seu V0, né? O V0 é 8,5 metros por segundo, que é o velocidade inicial. Aí aqui menos μg, né? Vezes o T', tá? Que é esse cara aqui, 1,18. Você vai chegar na velocidade de 6,07 metros por segundo. Ok? Então tá aí, né? No caso em que você tem, na realidade, você tem as duas situações. Você tem um rolamento com deslizamento e chega num ponto que ele passa a ter o rolamento sem deslizamento. Ok? E aí a gente viu, a partir daqui, todas as equações que a gente estudou até agora valem lá, tá? Aceleração, se você for analisar as forças, enfim, a partir desse momento, né, vale tudo. E aqui continua valendo a cinemática natural que a gente vinha, a translação, enfim, vale tudo, considerando tudo que está acontecendo, o movimento de translação, o movimento de rotação aqui. Beleza? Então, voltando lá, a gente tem mais um exemplo aqui para passar, que é o do ioiô, né, para a gente ver como é que resolve uma questão de ioiô. A gente viu só a questão das equações, mas assim, não muda muita coisa não, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Você tem aí, vamos ler o problema. O ioiô possui um momento de inércia, já dá um momento de inércia, 950 gramas centímetro quadrado, e uma massa, né? Aqui a questão precisa fazer só um ajuste de unidade, você está em gramas e centímetro aqui, é uma massa de 120 gramas aqui, beleza. O raio do eixo é de 3,2 milímetros e a corda tem 120 centímetros de comprimento. Então a maior parte do problema tem que ficar alterando as unidades aí para gerar um sistema internacional. O ioiô rola para baixo, pode ir de repouso até a extremidade da corda. Ele fala qual é o módulo da aceleração linear do ioiô. Beleza. Aqui.
A gente viu lá, gente, a equação vale sempre, tá? A aceleração do centro de massa, ela é do tipo G sobre 1 mais, lembra, ICM, que é o I do centro de massa do ioiô, que a gente vai considerar, ele já deu até o valor, né? Sobre mr quadrado, ok? Aí a questão de substituição, né? Aí fazer ajuste das unidades também. Mais o ICM ele deu lá 950, se você fizer a transferência, né, toda do sistema internacional, que é quilômetro quadrado, você vai chegar em 950 vezes 10 a menos 7 quilogramas por quilograma metro quadrado, tá? A massa, 120 gramas, passando para quilo, vai dar 120 vezes 10 a menos 3. E o R, né, já transformando aqui, vai dar um 3,2, 10 a menos 3. Ao quadrado, né? Enfim, esse cara tudo aqui. Fazendo tudo isso, fazendo as contas, tudo belezinha, a gente vai chegar em 0,125 metros por segundo ao quadrado, ok? Essa é a aceleração do centro de massa. Vamos ver o que ele quer mais. Quanto tempo o ioiô leva para chegar à extremidade da corda, né? Bem, então lembrando que isso aqui é um movimento de descida, né? Então vale a equação do tipo y igual a y0 mais v0t mais meio de at quadrado, vale a função. Aí eu vou considerar zero lá em cima, vou considerar, ali, a velocidade inicial é zero, então se eu sobe isso aqui, se eu isolar o tempo, né, ele vai ser justamente a raiz quadrada, né, de 2y sobre o a. Beleza? Então, fazendo essa substituição, né, o y aí ele deu, que é 120, então vai dar 1,20 m, 1,2, dividido pelo 0,125, que foi calculado anteriormente. Fazendo essa conta, tirando a raiz, dá 4,38 segundos. Tá? Pronto, cheguei no tempo, né, de queda dele todinho. Aí vamos ver o que ele quer no próximo item. Ele quer chegar à extremidade da corda, ou seja, lá embaixo, qual é a energia cinética de translação e a energia cinética de rotação. A gente já sabe fazer isso também, né? Então, vamos lá. Energia cinética aqui, primeiro a de rotação. Ela é do tipo meio de I ômega quadrado, né? Beleza? A gente sabe que, olha só, a gente sabe que esse ômega, né, ele é da relação ômega, ele é do tipo relacionado alfa-t, né? Que, na verdade, é a relação de alfa, né? Alfa é um ômega sobre o tempo, né? Uma variação de ômega com variação de tempo. Então, eu posso ainda relacionar, conhecendo o alfa, né? Como é uma situação de rolamento sem deslizamento, o alfa aqui é o ACM sobre o raio. Então, eu posso ter essa relação de ômega, ômega sendo ART, né? Sem problema. E fazendo essa conta, né? Eu vou chegar, né? Se eu substituir aqui o A, que é o 0,125, o tempo, que é 4,38, sobre o raio que ele me deu lá, que é 3,2, né? 10 a menos 3. Isso tudo para descobrir o ômega, tá? Vai me dar 171,1 radianos, tá?
por segundo, que é a velocidade angular. Ok? Bem, chegando aqui, aí eu faço a substituição normal para descobrir a energia cinética de rotação. Vai ser meio. O I foi dado, né? Que é o 950, 10 a menos 7, certo? Vezes o ômega quadrado, que é 171,1 ao quadrado. Fazendo essa continha, multiplicando, dividindo por 2, vai dar 1,39 joules, ok? Aí eu vou, enfim, a energia cinética de translação, que é uma que a gente já conhece bem, que é do tipo meio mv quadrado. Né? V quadrado, como a velocidade inicial lá é zero, eu posso substituir por AT, né, simplesmente. Então eu vou ter meio de MA vezes T ao quadrado. Então vai dar meio de 0,12, né? 120 gramas. 0,125, que é a aceleração, e o tempo 4,38 ao quadrado. Fazendo essa conta toda vai dar 0,018 joules. Tá? Então está respondido o questionamento aí, e aqui a gente acaba aí esse estudo de energia e forças no rolamento sem deslizamento. Obrigado, gente. Até mais.